Denji é um órfão e um perdedor que nunca tocou em uma garota. Ele é tão azarado que até a dívida que seu pai deixou parece um número de telefone. Seu único amigo é um cachorro com uma motosserra na cabeça chamado Pochita. Para pagar a dívida do pai, Denji vendeu um rim, o olho direito e até um dos testículos, que não valem nada para um virgem como ele. Mas mesmo assim, isso mal fez diferença na dívida total. Por isso, ele faz bicos, incluindo caçar demônios, como quando derruba um demônio tomate feio, como minha ex, com Pochita. Nesse momento, um aspirante a Yakuza se aproxima, que é o cobrador de Denji. O chefe Yakuza fica feliz com seu trabalho e diz a Denji que ele ganhou 400 mil ienes, mas depois de descontar as dívidas e os custos, sobra só 70 mil ienes para viver. Ele começa a contar para pagar água e luz e percebe que só tem menos de 2 mil ienes para viver um mês, então diz a Pochita que vão ter pão velho de novo no jantar. Enquanto isso, o velho é questionado pelo motorista feio sobre por que ainda usam o serviço de Denji, e o chefe diz que é por causa do pai idiota de Denji, que morreu deixando a dívida com a Yakuza. Ele acrescenta que caçadores de demônios profissionais não estão dispostos a vender as carcaças, mas Denji faz qualquer coisa que pedem. Nesse momento, o motorista para ao lado de Denji e oferece 100 ienes para ele comer seu cigarro, e Denji aceita feliz, assim pode comer pão por mais 3 dias. No entanto, assim que o carro sai, ele cospe e volta para casa com os 100 a mais. Ele então começa a desabafar sobre sua vida patética, não conseguindo nem comprar um pote de geleia para o pão e desejando um dia ter uma garota que faça cócegas em seu único testículo. Ele se lembra de quando seu pai morreu. Depois de se matar, o bastardo Yakuza disse a Denji que ele tinha que pagar 700 mil ienes até o dia seguinte, ou eles o cortariam em pedaços e o alimentariam aos cães. Nesse momento, Denji conheceu Pochita, um demônio motosserra que queria cortar Denji, e Denji disse para fazer isso, pois não tinha mais vontade de viver. No entanto, Denji percebeu que Pochita estava sangrando, e percebendo que ambos estavam perto da morte, Denji pediu ao cachorro que o mordesse e bebesse seu sangue para que Pochita pudesse sobreviver. Ele mordeu o braço de Denji e ele disse ao pequeno demônio que com essa ajuda teriam que se ajudar, pois Denji queria viver a partir daquele momento. Denji, com Pochita como sua arma, se ofereceu para ser a nova equipe de caçadores de demônios. Agora Denji diz a Pochita que deseja sonhar com geleias de pão e bumbuns para aplaudir enquanto dorme, mas de repente ele tosse sangue e diz a Pochita que sua mãe morreu de doença cardíaca com os mesmos sintomas. Nesse momento, o velho bate na porta dizendo que precisam de Denji para matar outro demônio. Eles o levam a uma fábrica abandonada e enquanto Denji pergunta ao chefe sobre o demônio que precisa matar, o bastardo age de forma suspeita e diz a Denji que não precisam mais de seus serviços. De repente, ele é esfaqueado nas costas por um zumbi. O chefe revela que os Yakuza se venderam por poderes demoníacos, mas em vez disso, todos se transformaram em escravos zumbis para o demônio zumbi. Esse demônio extra feio ordena que os membros Yakuza agora zumbis cortem Denji, o caçador de demônios, em pedaços e o joguem no lixo. Denji tenta escapar, apesar da facada, mas quando quase chega à saída, é cortado, fazendo-o cair. Os zumbis o cercam e o esfaqueiam repetidamente, e enquanto Denji grita de dor, eles continuam a esfaqueá-lo. Depois, jogam o que sobrou de Denji e Pochita no lixo, mas um fio de sangue de Denji consegue alcançar Pochita e o acorda. Pochita se lembra de um momento com Denji, quando ele diz que provavelmente morrerá um dia lutando contra um demônio, e isso o assusta ao imaginar Pochita sozinho, morrendo de fome, com caçadores de demônios atrás dele. Denji diz a Pochita para assumir seu corpo depois que ele morrer e se afastar para que Pochita possa viver uma vida normal e morrer uma morte normal. Essa memória ativa a armadura da trama dentro de Pochita e ele junta o corpo de Denji de volta em um só e se torna o novo coração de Denji. Nos sonhos de Denji, ele conversa com Pochita, que diz que deu seu coração a Denji. Em troca, Pochita verá Denji realizando seus sonhos de aplaudir bumbuns. Denji acorda, pulando do lixo, e olha para seu peito para ver a cauda de Pochita, percebendo que se tornou seu novo coração. O demônio zumbi se surpreende ao ver Denji vivo e inteiro novamente, e ordena que seus zumbis o agarrem e o comam. Mas Denji, com o poder de sua nova situação, tem outras ideias. Ele puxa seu cordão do coração, e enquanto os zumbis se amontoam sobre ele, o demônio zumbi ouve um barulho vindo do monte. Denji, em sua nova forma de demônio, corta os zumbis e vai direto para o demônio zumbi, cortando um de seus olhos. O demônio joga Denji para longe, bem na frente dos zumbis, e enquanto a horda de zumbis tenta conter Denji,
Ele corta todos como uma faca quente na manteiga. Cansado disso, Denji corre direto para o demônio zumbi, cortando os zumbis no caminho. E apesar das melhores tentativas do monstro, Denji consegue alcançar o demônio zumbi e o corta ao meio. Denji olha ao redor e vê que os membros da Ikusu não voltaram ao normal, mas em vez de se sentir mal por eles, ele se sente aliviado, pois agora não precisa mais pagar sua dívida. Então ele começa a cortar e picar todos os zumbis ao seu redor até o amanhecer. Um carro chega e 3 caçadores de demônios entram na fábrica, mas percebem que já é tarde demais para matar o demônio zumbi. Eles notam Denji e a líder de cabelo vermelho vai até ele, dizendo que ele não cheira como um humano ou um demônio. Um Denji exausto pede para ela empurrar os seios até ele e dar um abraço. Quando ela o abraça, Denji perde sua forma demoníaca e volta ao normal. A garota se apresenta como caçadora de demônios e, enquanto o acalma, oferece a Denji 2 opções: morrer horrivelmente pelas mãos dela, como um demônio, ou viver como um humano sob sua posse, como um animal de estimação. Denji aceita a oferta e promete até latir e lamber os pés dela como um cachorro, desde que ela o alimente. Ela o leva até seu carro e dentro ele diz que, a partir de agora, ela será sua dona e Denji será como seu cachorro. Denji pensa que ela pode não ser tão legal quanto parecia e como é infeliz acabar com mais um chefe ruim, mas então seu estômago começa a roncar. Ela diz que vão parar para comer em uma área de descanso. Denji diz a ela que não tem dinheiro, mas ela responde que ele pode escolher o que quiser, pois ela pagará. Depois, ela lhe dá seu blazer e Denji fica contente ao ver alguém que não está enojada com seu cheiro ou aparência. Ao chegarem na área de descanso, Denji pede comida feliz, mas de repente desmaia nela devido à perda de sangue e começa a cheirá-la. Ela pergunta o que aconteceu com ele. Ele conta que seu demônio de estimação o salvou substituindo seu coração. Depois de ouvir sua história, ela diz que na história nenhum humano foi salvo por um demônio, assim como Pochita o salvou, mas ela garante que acredita na história dele. Ela acrescenta que tem um ótimo olfato e consegue sentir tanto um humano quanto um demônio nele. Ela diz que Pochita ainda vive dentro dele, e enquanto Denji fica feliz ao ouvir isso, ele desmaia de novo, acordando depois em seu colo. Uau! Oh, Deus, que sorte a sua! E rapidamente se levanta, desejando sua comida. Ela pergunta a Denji se ele está bem e se consegue comer sozinho, e como um verdadeiro Sigma, ele diz que não consegue. Então, ela o alimenta, e a cada garfada, Denji late como um cachorro. Ela se apresenta como Makama, e Denji pergunta diretamente que tipo de cara ela gosta. Makama diz que neste momento ela gosta do tipo Denji, que fofo, é adorável. E enquanto ele leva alguns segundos para processar, percebe que pode ter uma chance de conquistá-la. Eu vou avisá-lo, não você não. Depois, Makama leva Denji para a sede dos caçadores de demônios, mas enquanto ela lhe mostra o lugar, Denji está pensando em quanto quer balançar os seios dela e acha que pode fazer isso assim que trabalhar o suficiente com ela para se aproximar. Ela então lhe dá um uniforme para vestir e o apresenta a um colega caçador de demônios com um coque pontudo que será seu superior nas patrulhas. Denji fica desapontado ao saber que não vai trabalhar ao lado das belas curvas de Makama, e quando Aki o arrasta, ele se recusa a ir, mas Makama se aproxima e garante a Denji que eles trabalharão juntos se ele fizer seu trabalho bem feito. Para de mentir. Denji então patrulha com o cara do coque, e enquanto continua perguntando a Aki se Makama tem pai de filho, Aki o leva para um lugar tranquilo, e começa a dar uns tapas nele por ser um pouco cabeça dura. Aki diz a Denji que ele deve desistir do trabalho como caçador de demônios se não tiver a motivação certa, pois isso pode resultar facilmente em sua morte, e que apenas querer conquistar Makama não é motivação suficiente. Denji admite que as curvas de Makama são o que ele quer, e ao ouvir isso, Aki joga seu cigarro nele, cospe e diz que vai contar a Makama que Denji fugiu por medo dos demônios. No entanto, enquanto Aki se afasta, Denji de repente chuta suas partes íntimas por trás e continua chutando para fazer seu ponto. Denji diz a Aki que, depois de como Makama o tratou bem, ele não se importa em morrer nesse trabalho, desde que possa continuar essa nova vida que acabou de ganhar. Aki tenta reagir dizendo que um perdedor como Denji não merece quebrar a cama com Makama, mas Denji chuta suas partes íntimas de novo e diz que as curvas de Makama são dele para conquistar. Isso deixa Aki inconsciente e, quando Denji volta para relatar a Makama, ele diz a ela que um demônio testículo fez Aki gozar até secar. Espera, o quê? Top Knot acorda dizendo a Makama que Denji está mentindo, mas ao ver a interação, Makama manda Denji se juntar à equipe do Aki. Aki pergunta o que Denji é, e Makama explica que ele é um caso especial, onde um humano pode se transformar em um demônio,
enquanto Aki tem dificuldade em acreditar. Wakama garante que é verdade e que Denji terá tratamento especial. Ela acrescenta que se Denji desistir, será tratado como um verdadeiro demônio, e quando Denji pergunta o que isso significa, ela diz que será tratado como um inimigo, então ele nunca pode desistir. Mais tarde, Aki leva Denji para sua casa e diz que ele vai morar com ele. Denji de repente pergunta a Aki se Makama é uma pessoa má. Aki diz que se ofendeu por ele ter feito essa pergunta, já que Makama é uma caçadora de demônios que uma vez salvou sua vida. Depois de ouvir isso, Denji fica aliviado em saber que Makama é boa, e diz para si mesmo que quer abraçá-la de novo. Isso choca Aki, que fica com ciúmes ao ouvir isso. Depois disso, Denji fica com Aki, e por causa de suas condições de vida anteriores, vive na casa de Aki como um selvagem triste que nunca comeu geleia no pão ou usou papel higiênico corretamente. Que tipo de inferno eu estou agora? Então, enquanto estão em patrulha, eles são chamados para um caso de um Fiend dentro de uma casa. Depois que entram, Denji pergunta a Aki o que é um Fiend, e embora Aki fique surpreso que ele não saiba, explica que um Fiend é quando um demônio controla um corpo humano. Denji pergunta se isso também o torna um Fiend, mas Aki diz que um verdadeiro Fiend sempre parece ter a cabeça batida. Eles então confrontam o Fiend e o Top Knot diz a Denji para usar seus poderes demoníacos para lidar com isso, para que ele possa ver sua habilidade. Mas Denji simplesmente acerta a cabeça do Fiend com seu machado. Denji explica que, assim como Tanjiro, ele pode se relacionar com o Fiend, por isso quer tornar isso indolor para eles. Mas Aki repreende Denji, dizendo que Fiends são como qualquer outro demônio. Aki acrescenta que sua família morreu por causa de um demônio e que Denji nunca deve ter simpatia por eles, pois ou eles matam os demônios a todo custo, ou pessoas morrerão por causa de sua simpatia. Denji diz a Aki que, embora os demônios sejam maus, ele gostaria de ir a fundo e fazer amizade com eles, já que nunca teve amigos antes, mas isso decepciona Aki ao ouvir. Ok, Denji se lembra do que Pochita pediu a ele e percebe que, embora tenha realizado seu sonho de viver uma boa vida onde a comida está disponível e uma garota como Makama fala com ele, ainda sente que está perdendo algo. Ele começa a pensar mais fundo e chega à conclusão de que o que falta em sua vida é que ele precisa balançar alguns seios. Sério? Uau! Uau! E agora que ele tem um emprego, os melões e as bochechas de Makama não estão mais fora de alcance. Então Denji faz disso seu objetivo de um dia deitar Makama com seu poderoso instrumento. Depois, Makama informa que ela vai emparelhar Denji com um novo parceiro e, enquanto fala sobre ela, o novo parceiro de Denji entra, uma Fiend. Quer dizer, uma Fiend chamada Power. Denji se pergunta se Fiends podem trabalhar com caçadores de demônios, mas depois de ver suas curvas, Denji está tranquilo em aceitar Power como sua nova parceira de patrulha. Uau! Isso foi rápido. Makama avisa que essa equipe é experimental e, se falharem, os superiores vão desmantelar a equipe e jogar Denji e Power fora como demônios para eles caçarem. Então eles vão em patrulha, caminhando ao longo da beirada do telhado devido aos chifres expostos de Power. Mas depois de alguns minutos, Power dá um tapa na cabeça de Genji, dizendo para ele encontrar rapidamente um demônio para matar, pois não pode esperar para lutar contra eles. Enquanto isso, como um verdadeiro apaixonado, Genji está mais focado em encontrar uma maneira de balançar os seios de Power, mas durante o caminho eles encontram alguns policiais. Seguindo o conselho de Mokama, Denji mostra sua identificação e diz que são da divisão especial, fazendo os policiais deixá-los em paz. Depois de algumas horas, eles não conseguem encontrar nenhum demônio, e Power afirma em voz alta que é porque os demônios têm medo dela, que antes de se tornar um Fiend, era um demônio temido por todos. Denji se lembra de como Makama disse que Aki foi quem os juntou, e rapidamente percebe que o Top Knot o prejudicou ao emparelhá-lo com Power. De repente, Power sente cheiro de sangue e corre em direção a um demônio pepino do mar, e sem hesitar, ela pula do telhado e usa seu poder de manipulação de sangue para criar um martelo e espatifar o demônio em um grande golpe. Depois, Makama os encontra e os repreende por se envolverem com um demônio que os caçadores civis já estão lidando. Ela repreende Power por não conseguir controlar seus impulsos como a Blood Devil e diz que ela pode não ser adequada para ser uma caçadora de demônios. Power começa a entrar em pânico e imediatamente culpa Denji como o que a comandou a lutar contra o demônio mais cedo, mas Denji diz a ela que Power está mentindo e que enfrentar o demônio foi uma decisão dela. Makama observa enquanto os dois demônios discutem, mas logo pede que fiquem quietos. Power obedece rápido, o que surpreende Denji. Mais tarde, enquanto Denji pega algumas bebidas,
Power está com ele, e ele diz que quer manter essa vida, e não pode fazer isso se ela não colaborar. De repente, um gato aparece, e enquanto Power o acaricia, ela revela que teve um gato chamado Mioi, que foi levado por um demônio. Antes de salvar Mioi, Power se juntou a Makama, uma humana que um demônio como ela odeia, mas se puder ajudar Mioi com a ajuda de Makama, ela está disposta a fazer isso, pois salvar seu gato é sua motivação. Denji acha que a motivação dela é idiota, enquanto a dele de querer balançar uns seios é melhor. Depois de ouvir isso, Power oferece seus seios para ele, só se ele a ajudar a encontrar seu gato. Com os seios em mente, Denji se anima e afirma que nenhum demônio deve roubar o gato de uma pessoa, e Power fica empolgada junto com ele. Então, eles conseguem permissão dos caçadores de demônios para que Power possa andar livre, e quando perguntada, ela explica que é porque tem a tendência de querer morder os picles das pessoas. Eles pegam um trem para caçar o demônio, e enquanto Denji fica olhando para seus seios, ele explica que também teve um animal de estimação chamado Potito, que apesar de não estar presente, ainda vive dentro dele. Em vez de ter compaixão, Power diz a Denji para parar de se apegar ao seu animal de estimação morto como um perdedor patético e seguir em frente. Aqui, Denji pensa consigo mesmo que nunca iria bater nela. Enquanto isso, Makama está relatando aos superiores que querem saber sobre sua equipe e ela informa que seus novos membros, Denji e Power, são interessantes o suficiente para serem usados contra os demônios no futuro. No entanto, a caminho de casa, Aki diz a ela que acha Denji nojento e não consegue ver o que Makama acha interessante nele. Enquanto toma seu café, ela explica que todo demônio nasce com um nome, e quanto mais temido for pelo nome, mais poderoso se tornará. Ela dá o exemplo de que se houvesse um demônio do café, ela tem certeza de que as pessoas não teriam medo, mas se houver um demônio de caminhão, as pessoas teriam medo, pois podem facilmente imaginar que ser atropelado por um caminhão as mandaria para outro mundo. Com Denji podendo se transformar no demônio da motosserra, Makama o vê como um ativo potencialmente interessante. De volta a Denji, eles chegam a uma casa abandonada, e Power diz a ele que é onde um demônio está escondido com seu gato. Ao se aproximarem, Denji percebe que algo está errado, e pergunta a Power por que ela se aproximaria da casa, sabendo que o demônio usaria seu gato como refém se ela estivesse envolvida. Power percebe que cometeu um erro, e de repente dá um tapa na cabeça de Denji, desmaiando-o, dizendo como é fácil enganá-lo usando seus seios. Parabéns, você se ferrou. Ela então o arrasta para dentro da casa e apresenta Denji como comida para o demônio morcego. Essa grande criatura feia levanta Denji e mostra a ele o braço cortado que o demônio tem por causa dos humanos, e diz que vai beber seu sangue para regenerá-lo. O morcego então espreme Denji como uma laranja, e bebe seu sangue, mas rapidamente come Denji devido ao gosto nojento de seu sangue. Ele foi cozido. Com seu braço regenerado, o demônio morcego planeja comer mais humanos, e enquanto Denji está deitado todo drenado, ele se lembra de como Aki disse que ele não pode fazer amizade com demônios. Power olha para ele e o zomba por ser um humano tolo que acreditou em sua história. Então, olhando para a cidade, o demônio morcego observa as pessoas e diz que enquanto os adultos têm um gosto nojento, ele quer devorar crianças como aperitivo. Mas antes de começar sua matança, Power exige que o demônio morcego devolva Millie a ela. Ele está prestes a devolver o gato a ela, mas o demônio morcego decide comê-lo como punição por Power ter trazido um sangue tão nojento. Power se lembra de seu primeiro encontro com o gato, e a princípio planeja alimentá-lo para poder comê-lo. Depois, ela dá leite a ele, e após algum tempo, o gato se torna seu amigo, o que é um conceito desconhecido para ela, mas de repente o demônio morcego aparece levando o gato e diz a Power para arranjar um humano ou ele comerá o gato. Agora, depois de ver Mioi ser comida, Power olha para Denji e diz que finalmente sabe como ele se sentiu quando perdeu Pochita. O demônio morcego então agarra e engole Power inteira também e começa a se contorcer devido ao gosto nojento dela, mas isso lhe dá energia. O demônio morcego voa pela cidade para devorar humanos deliciosos. Nesse momento, ele olha para seus pés e vê Denji pendurado em sua perna. O demônio morcego o agarra, mas enquanto o está espremeando até a morte, Denji se lembra de seu próprio passado, de como Pochita uma vez se perdeu. Depois de procurá-lo por toda parte, Denji o encontra de volta em seu galpão e eles se aconchegam enquanto dormem. Nesse momento, Denji consegue simpatizar com o que Power sentiu quando perdeu seu gato e puxa sua corda, se transformando no demônio motosserra. Ele corta o braço do demônio morcego novamente e ele fica chocado ao ver que Denji é na verdade um demônio,
Enquanto isso, uma NPC feminina aleatória está relaxando em seu escritório quando ambos os demônios caem em seu prédio, destruindo seu escritório. Denji diz a ela para correr, o que surpreende o demônio morcego ao vê-lo se importar com um humano. Denji então o empurra para fora do prédio em direção à cidade abaixo, e lá eles começam a brigar, e Denji consegue levar a melhor. Depois de vê-lo se importar com um civil, o demônio morcego joga um carro com uma pessoa dentro, mas Denji pega o carro inteiro e o joga de volta, sem se importar com a pessoa dentro. Queima a cara do monstro e ele cria um canhão de onda de choque para jogar Denji contra os prédios. Quando achou que tinha vencido, ele pega outro humano para comer e se curar, mas Denji se levanta de novo, se recusando a ficar no chão. Denji declara que vai abrir as entranhas do Bat Devil, tudo por causa dos peitos da Power. Enquanto o Bat Devil começa a entrar em pânico, Denji começa a cortá-lo e abre suas entranhas para libertar a Power antes de pousar e posar como um super-herói. Em seu sonho, Power se lembra de como costumava comer sangue de animais para viver, de pássaros a vacas e até ursos, mas com seu gato ao lado, ela se recusou a comer seu próprio gato. Quando o Bat Devil levou o gato, ela correu pela cidade procurando um humano para sacrificar, mas não entende por que estava disposta a fazer tudo isso só por um gato. Ela percebe algo e cai na estrada, mas quando olha para sua mão sangrando, entende por que ama seu gato. E é porque o gato tem sangue quente que a conforta. Por isso ela ama seu gato. Power acorda vendo Denji, que a salvou, e quando pergunta por quê, Denji faz um gesto que quer brincar com os pudins dela, o que ela acha uma razão estúpida. No entanto, quando Denji consegue salvar seu gato, ela diz que ele pode balançar os peitos dela, e Denji grita em celebração, mas de repente sua mão é cortada por trás. Um demônio com a aparência de sua mãe pega sua mão e a come, e quando Denji tenta se transformar de novo, ele falha porque está com pouco sangue. O monstro feio, e como ela é feia, se apresenta como a demônio sanguessuga, que também é a mãe do Bat Devil. Mas agora que seu amante está morto, ela pede a Denji para ser seu novo pai. Denji recusa, pois não quer balançar os peitos dela que parecem ameixas, e começa a lutar, apesar de não conseguir se transformar. Denji usa tudo que tem para vencer esse demônio esquisito, mas ele tem dificuldade em fazer um arranhão. A demônio sanguessuga conta a Denji seu sonho de querer comer toda a humanidade junto com seu amante do passado, o Bat Devil. Mas Denji já está cansado de ouvir todas essas bobagens sobre sonhos e declara uma batalha de sonhos, afirmando que se ela perder para ele, isso significa que seus sonhos são mais fracos que um homem que quer balançar melões. Ele fica ainda mais louco, socando e usando o ambiente a seu favor, quase fazendo seu olho direito saltar. Power observa e pensa consigo mesma sobre quão demoníaco Denji realmente é. Denji finalmente consegue chegar perto o suficiente para usar sua motosserra na testa, mas a demônio sanguessuga usa sua língua para furá-lo primeiro e planeja consumir Denji. Justo quando ela está prestes a engoli-lo, Aki aparece e invoca sua raposa para salvar Denji e comer a demônio sanguessuga. Com sua equipe ao redor, Aki ordena que eles assegurem a área enquanto ajudam Denji, Power e o gato. Depois, Denji acorda em um quarto de hospital com Aki ao seu lado descascando algumas maçãs. Ele informa a Denji que encontrou seu braço e, devido aos seus poderes demoníacos, conseguiram reanexá-lo. Depois de ver a raposa demônio de Aki, Denji pergunta por que ele é amigável com aquela raposa, e Aki explica que, como caçador de demônios, teve que criar um contrato dando uma parte de seu corpo para que a raposa quisesse ajudá-lo a lutar contra os demônios. Justo quando Denji está prestes a pegar uma maçã, Aki as afasta e revela que conseguiu rastreá-las durante a patrulha, e encontrou rastros do sangue de Denji na casa do Bat Devil. Ele pergunta a Denji se a Power o atacou, e Denji finge que não se lembra de nada. Aki o avisa que se ele está tentando proteger a Power, ambos serão expulsos pelos caçadores de demônios e depois caçados por eles. Mas depois que Aki viu como as pessoas que Denji salvou na cidade estavam gratas a ele, ele oferece a Denji ficar quieto sobre isso se Denji seguir tudo que Aki disser. Ele desliza as maçãs para Denji e diz que, como seu superior, Denji deve seguir seu exemplo para manter esse estilo de vida que Denji sonhou e agora está vivendo. Denji concorda com o que Aki pede e garante ao Topete que, apesar de só ter sonhos de balançar uns peitos, ele também está sério sobre ser um caçador de demônios. Aki sai e diz a ele para aprender algumas maneiras. Ao sair, ele é recebido por Power, que está de algemas, e Rimino, que foi encarregada de vigiar Power. Enquanto Rimino acha uma má ideia deixar Power viva, Aki tira as algemas de Power e afirma que, como caçadores de demônios, ainda precisam de demônios como a Power para ajudar na luta. Então Aki volta para a sede para relatar a Makama,
mas antes de entrar no escritório dela, ele se certifica de que está apresentável. Ele então entra e relata o que aconteceu com Denji e Power, enquanto mente um pouco para protegê-los, dizendo que Denji derrotou o Bat Devil enquanto ganhava tempo contra a demônio sanguessuga para Aki e sua equipe chegarem. No entanto, Makama ainda tem suas suspeitas, dizendo que Power e Denji não têm permissão para viajar tão longe, e Aki os defende novamente, afirmando que, como conseguiram derrotar 2 demônios sem nenhuma baixa, ela deveria deixá-los em paz. Makama concorda com essa afirmação e diz a Aki antes de sair que ele se tornou mais flexível desde que Denji se juntou a ele. No dia seguinte, Aki acorda e começa seu dia como de costume, fazendo café e escovando os dentes. Ele então bebe seu café do lado de fora, acompanhado de um cigarro. Então Denji acorda e toma seu café da manhã. Enquanto Aki começa a cozinhar o almoço, alguém começa a bater na porta e tanto ele quanto Denji se preparam para lutar. Mas na verdade, é a Power que quer se mudar, e quando Aki pergunta a Makama por que ela o colocou com 2 idiotas, Makama diz que confia nele para cuidar das 2 Devils. Ela garante que a Power prometeu se comportar. Mas, ao contrário do que disse a Makama, o comportamento da Power é revoltante, jogando comida, se recusando a dar descarga e até a tomar banho, frustrando Aki e Denji. Naquela noite, enquanto Denji limpa o banheiro que a Power detonou, ela entra e sinaliza que é hora de pagar sua dívida. Ok, está acontecendo. Todo mundo, mantenha a calma. Qual é o procedimento? Pessoal, qual é o procedimento? Mantenham a calma. O quê? Denji começa a tremer enquanto a Power está sentada no vaso esperando ele agir. Ela começa a provocá-lo, mas diz que ele só tem 3 apertos, o que Denji faz feliz. A Power fecha os olhos esperando as sensações, e quando Denji aperta, ela faz barulhos dramáticos de felicidade. No entanto, algumas almofadas caem de sua blusa, revelando seu tamanho real. Droga. Agora sem as almofadas, a Power fica totalmente nerfada, mas ela incentiva Denji a continuar. Ele continua apertando, porque melões pequenos também importam, mas isso deixa Denji confuso, pensando que foi roubado. No dia seguinte, ele ainda se sente vazio e traumatizado, pois tudo que Denji consegue pensar é como foi enganado por querer pudins e só recebeu papelão. Então, enquanto faz papelada com Makama ao seu lado, ela percebe que ele está agindo estranho e pergunta o que há de errado. Ele explica que sua primeira experiência com pudins foi decepcionante. Ela de repente pega a mão dele enquanto diz o que todos os homens querem ouvir, que tamanho não importa, balançando alguns seios. Ela começa a acariciar sua mão, fazendo ele tocar sua orelha e até mordiscar o dedo de Denji, quase fazendo ele ter um surto. Finalmente, ela puxa a mão dele para apertar suas partes. Mas quando ele percebe o que está acontecendo, ele se joga de volta em êxtase. Oh Deus, isso foi horrível. Bakama se aproxima dele e, a uma distância de beijo, pergunta se pode pedir um favor, ao que Denji aceita, pensando que ela quer que ele a aplauda. Bruh, olha esse cara. No entanto, ela se levanta e pede que ele derrote o Diabo das Armas, que é um diabo que todos os caçadores de demônios querem matar há muito tempo, mas não conseguiram. Ela acredita que Denji pode ser o escolhido, dizendo que ele é forte o suficiente e que, se derrotar o Diabo das Armas, realizará qualquer desejo dele. Qualquer desejo. Denji não consegue acreditar no que está ouvindo, e quando pergunta a Makama se o desejo inclui ela fazer o que ele quer, Makama diz que qualquer desejo que ele desejar. Makama explica que o Diabo das Armas apareceu há mais de uma década, quando a violência armada estava em alta, resultando em um ataque terrorista na América. Um dia, em uma humilde casa, uma criança está doente na cama, mas quando seu irmão mais velho pede para brincar, ele aceita. Eles então vão para fora, e enquanto o irmão mais velho quer brincar sozinho, o irmão mais novo começa uma guerra de bolas de neve que os dois aproveitam. O irmão mais velho então pede ao irmão mais novo para pegar luvas para jogarem, mas depois que o irmão mais novo entra em casa, o prédio inteiro é destruído por uma explosão forte, deixando o irmão mais velho sozinho. Acontece que o Diabo das Armas atacou o país, deixando 1.200.000 pessoas mortas em 5 minutos. Embora Denji ache que o demônio das armas é forte, ele acredita que sua armadura de enredo é grossa o suficiente para derrotá-lo. Para rastrear o demônio, Makama tira uma mala cheia de pedaços do demônio e, ao puxar um, ele gruda nos outros. Makama explica que se um demônio comer um deles, ficará mais forte e, se encontrarem balas suficientes, elas os levarão até o demônio das armas. Enquanto isso, Aki e Himino encontram outra bala dentro de um demônio baleia, e Aki quer se vingar da morte de seu irmão e de seus pais.
Mais tarde, usando uma bala, eles detectam um demônio que consumiu uma delas, e Makama Senzaki e sua equipe vão lidar com a situação. Eles chegam ao hotel, onde a bala os leva até o demônio, e embora estejam acostumados com isso, eles também trazem Power e Denji. Top Knot diz para terem modos e quando eles desafiam suas ordens, ele oferece um chiclete que os cala rapidamente. Um dos membros da equipe de Aki, R.I., pergunta se é seguro levar perdedores como Power e Denji, e Aki responde que como eles são demônios, eles vão liderar a missão e serão eliminados se traírem a equipe. De repente, Himino tem uma grande ideia e oferece um beijo no rosto para quem derrotar o alvo. Enquanto R quer isso muito, ele diz que ela não deveria beijar alguém como Denji ou Power. Denji se lembra do que Makama prometeu e diz ao que usa tapa-olho que sua motivação para derrotar o demônio são as bochechas doces de Makama e não um beijo de seus lábios secos. Himino se diverte com o que Denji disse e aumenta a oferta, dizendo que o beijará nos lábios e jogará a língua presa com ele se derrotar o demônio. Depois de ouvir isso, Denji corre para o hotel, mas Rai tenta desacelerá-lo por ciúmes, e os outros o seguem. Rai para Denji, dizendo que os lábios de Himino pertencem a ele, mas Denji não se importa e diz que ele pode ter suas sobras. Power e Kobani entram na brincadeira, e enquanto assistem, Aki pergunta a Himino, que é sua superior, o que ela acha dos novatos. Embora ela ache que Rai e Kobeni são competentes, está preocupada, pois a maioria dos caçadores de demônios morre ou sai da ativa após 1 ano. Ela pergunta a Aki sua opinião e ele não dá uma resposta definitiva, o que a decepciona. Anos atrás, enquanto Himino ferida visita seu parceiro morto, os caçadores de demônios designam Aki como seu novo parceiro, e após Aki se apresentar, Himino pede a ele, seu 6º parceiro, para não morrer como os outros. De volta ao hotel, Himino os para e diz que algo está vindo. Uma porta se abre e dela sai uma cabeça andando. Ela ataca Kobani, mas Himino a para com sua habilidade, preparando Power para cortá-la ao meio. Power começa a se gabar de como a cabeça congela de medo dela, mas Himino nega que Power tenha todo o crédito, e explica que sua habilidade é a mão fantasma, que é uma mão invisível que ela obteve ao trocar seu olho direito. Usando a bala, Aki determina que não é o demônio que estão procurando, então eles sobem. De repente, Power ameaça Kobani para ver o que Himino faria e a estrangula com sua mão fantasma, dizendo que poderia facilmente esmagar sua garganta sem suar. Apesar de seus melhores esforços, Power não consegue se libertar da mão fantasma, mas Himino a solta, dizendo que é melhor que se entendam. Ao chegarem no 9º andar, R assume a liderança e vê a mesma mancha de sangue que Power criou no 8º andar. Ele diz a todos que algo está errado e, enquanto Denji acha que leu errado, R desce novamente, apenas para voltar a aparecer do andar de cima, e aqui eles percebem que definitivamente algo está errado. Emino diz a Kobani para fazer um sinal de paz enquanto desce para checar algo e, após descer, encontra Kobani novamente, que agora está em pânico. Aki diz a Kobani para ficar parada enquanto ele entra em um dos quartos para verificar algo, mas ao entrar, percebe que a janela dá para outro quarto, então ele abre a janela e vai para o outro lado e ao abrir a porta de entrada, acaba encontrando Kobani novamente, desta vez do quarto em frente. Denji diz a ele que as janelas não levam a lugar nenhum, e aqui Aki percebe que agora estão presos no 8º andar. Então, todos se reúnem em um quarto para discutir, e apesar de todos os esforços, não conseguem encontrar uma saída. R.I. sugere que, se demorarem muito, outros caçadores de demônios os salvarão, mas Himino não compartilha de seu otimismo, pois acha que todos cairão na mesma armadilha. Aipet pergunta a Aki sobre a bala, e ao checá-la, ela não reage. Sob a imensa pressão, Kobani começa a entrar em pânico, apesar das melhores tentativas de Rai para acalmá-la, dizendo para ela lembrar por que se tornou caçadora de demônios. Ela revela que enquanto seu irmão foi para a faculdade, ela foi forçada a trabalhar como caçadora de demônios ou como uma funcionária de serviço de fãs que é aplaudida por velhos por dinheiro todas as noites, então ela escolheu ser caçadora de demônios. Ela começa a chorar, querendo ir para a faculdade em vez disso, mas Power ri dela, dizendo que seu rosto parece batido quando chora, enquanto Himino tenta acalmá-la, dizendo que os demônios se alimentam do medo. Então Aki percebe que o relógio parou, e por causa disso, diz aos outros que o tempo está congelado neste andar, o que significa que a ajuda nunca chegará, não importa quanto tempo fiquem lá. Ao contrário dos outros que estão em pânico, Denji sugere que todos deveriam dormir, já que o tempo não está passando, e enquanto todos o chamam de idiota, ele dorme mesmo assim, sem se importar com o que está acontecendo.
Mais tarde, Himino o acorda e ele pergunta por novidades. Ela diz que ainda não conseguiram encontrar uma saída. Ela também informa que, enquanto Aki se recusa a parar de procurar o demônio e que Rai e Kobani estão em um quarto juntos, dormindo ou tendo ataques de pânico. Denji então pergunta sobre Power, e o que usa tapa-olho o leva até onde Power está pregando a verdade sobre como Attack on Titan é a versão mais trash de códigos. Himino então leva os dois para vigiar Ri e Kobed, e quando Himino tira um cigarro, Denji percebe que ela fuma a mesma marca que Top Knot. Ela explica que foi ela quem apresentou Aki aos cigarros, e isso a leva anos atrás, antes de Aki começar a fumar. Ela ofereceu seus cigarros, mas ele recusou, não querendo morrer cedo. Ela diz que vai cobrar dele, e pouco depois Himino é estapeada por uma garota aleatória. Quando Aki pergunta quem era, Himino explica que a pessoa era a esposa de seu parceiro que morreu. Himino garante a Aki que isso sempre acontece quando um parceiro morre, mas Aki se recusa a aceitar essa falta de respeito, e vai atrás da garota. Minutos depois, ele volta e quando Himino pergunta o que ele fez, Aki revela que colocou um chiclete na roupa dela como insulto, e diz a Himino que ela nunca deveria ser tratada assim. Himino começa a rir do gesto e fica feliz ao ver que alguém a defendeu, e depois ela leva Aki para jantar. Ela diz a ele novamente para fumar com ela, e quando ele recusa, ela o convence de que, como vão trabalhar por muito tempo, é melhor que ele pelo menos tente fumar. Ele aceita a oferta e declara que essa é a única vez que vai fumar, mas no presente ele se tornou um fumante regular e pede a Himino para lhe dar seu cigarro. Ela coloca o cigarro que estava na boca dela na dele, e enquanto Denji acha injusto receber um beijo indireto dela, Aki diz para ele calar a boca. Ele então informa que o demônio-chefe que Power matou voltou e agora está maior. Eles correm para fora e confrontam o demônio-chefe que agora parece uma grande bola de massinha. Ele oferece fazer um contrato com Aki e o grupo, prometendo libertá-los em troca de comer Denji, morto ou vivo. O que eu fiz para merecer isso? Após ouvir a oferta, Kobeni sai do quarto com uma faca na mão e enquanto ela treme de medo, exige que Denji se entregue. Kobeni parte para cima de Denji, mas Aki e Himino lhe dão um combo de frango frito para nocauteá-la e salvar Denji. Aipet sugere que Aki use seu demônio raposa para comer o demônio-chefe, mas quando Aki tenta fazer isso, o demônio raposa não aparece, pois estão cortados do mundo exterior. Himino então usa sua mão fantasma e começa a atacar o demônio-chefe, mas a cada golpe que Himino dá, o demônio-chefe só cresce mais. O monstro diz a eles que estão presos dentro de seu estômago, onde ele não tem fraqueza, e diz que a única saída é aceitando seu contrato. Denji acha que o demônio provavelmente vai mentir de qualquer forma, mas Himino garante que quando um demônio oferece um contrato, ambas as partes têm que cumpri-lo ou morrerão. Ri aparece de seu quarto e sugere que deveriam sacrificar Denji, dizendo que sobreviverão se apenas aceitarem o contrato. Aki rejeita a sugestão, se recusando a beneficiar o demônio sacrificando Denji. Então eles se sentam no corredor e Aki sugere que se não conseguirem encontrar uma saída, ele usará sua espada. Himino diz que ele não pode usá-la, e enquanto Denji tenta pressionar Aki a usar sua espada, Himino diz que não e que será melhor para Denji morrer primeiro antes que Aki use sua espada. Enquanto isso, Rai descobre que de repente estão sem comida, e quando olha para Power, a vê mastigando sem se importar. De repente, Kobani aparece segurando uma faca e diz a Rai que Power está por trás disso. Enquanto Rai tenta defender Power, Kobani começa a surtar, acusando Ri de estar do lado de Power e se tornar um escravo dos demônios. Ela fica agressiva com a faca, fazendo Ri ficar assustado e gritar alto. O monstro ouve o grito e cresce. Ele começa a perseguir Aki e o grupo, dizendo que o medo deles o alimenta, e que ele, o demônio da eternidade, será quem matará o demônio Serra Elétrica. De repente, todo o andar inclina para o lado, e enquanto o demônio da eternidade convida Denji a entrar em sua boca, tanto Himino quanto Rai imploram a Aki para sacrificar Denji para a sobrevivência deles. Aki decide usar sua espada, mas Himino o impede, usando sua mão fantasma, e pede desculpas a Denji, pois Aki usando a espada tirará a vida dele. Ela se recusa a deixar Aki jogar sua vida fora e decide sacrificar Denji. De repente, Rai aparece para conter Denji, e por trás Kobeni parte para cravar uma faca em Denji, mas antes que ela consiga, Aki a bloqueia e acaba sendo esfaqueado. Isso choca a todos, especialmente Himino que está segurando Aki, e ele diz a eles que, embora Denji seja um idiota, ele precisa de Denji para finalmente vingar a morte de sua família pelo demônio das armas, mas sabe que não pode fazer isso sem a ajuda de Denji. Após ouvir isso, Denji ordena a Power que use sua habilidade de demônio do sangue para salvar Aki e decide se sacrificar.
Antes de pular, Denji olha para Himino abalada e diz a ela que se ele matar esse demônio da eternidade, ainda espera que ela cumpra sua promessa e jogue um trava-língua com ele. Denji planeja usar sua serra elétrica, dizendo que por algum motivo o demônio da eternidade tem medo de suas serras elétricas. Ele acha que se conseguir causar tanto dano ao demônio, ele vai querer acabar com sua própria vida pela imensa dor que Denji vai lhe trazer. Denji diz a Aki que depois que o salvar, ele não quer dever nada a ele. Então Denji se transforma e mergulha na boca do demônio da eternidade. E de dentro da boca do monstro, eles podem ver Denji em sua forma de demônio serra elétrica, cortando tudo, assustando os outros que nunca viram esse Denji antes. O monstro consegue arrancar o braço de Denji, mas apesar da dor, Denji continua atacando o demônio da eternidade. Assistindo isso, Power fica preocupada, pois Denji está sangrando muito, levando todos os ataques, e depois de um tempo, o monstro consegue conter Denji, fazendo com que ele perca sangue suficiente para que suas serras elétricas comecem a perder potência. Mas então Denji morde um pedaço do monstro para consumir mais sangue e começa a rir como um maníaco enquanto acelera e ataca novamente. Ver isso lembra Himino do que seu mestre Kishabe disse, que os caçadores que os demônios mais temem são os insanos. Com todos os parceiros de Himino mortos, Kishabe os considerava muito sãos, mas quando Kishabe perguntou sobre Aki, Himino achou que Aki deveria ser insano por querer derrubar o demônio das armas. Assim como Aki, a maioria dos caçadores, incluindo Himino, quer ver o demônio das armas derrotado, mas Kishabe diz a Himino para ensinar Aki corretamente, pois, ao contrário dos outros, Aki é insano o suficiente para querer realmente lutar contra o demônio das armas. Porém, após ver todos os seus parceiros morrerem, Himino não quer que Aki enfrente o mesmo destino, então tenta convencê-lo a se tornar um caçador particular e esquecer o demônio das armas. Himino sabe que se Aki lutar contra o demônio das armas, ele vai perder por não ser louco o suficiente, mas agora, depois de ver Denji massacrando o demônio da eternidade, Himino pensa que finalmente encontrou o caçador de demônios forte e insano o suficiente para ir atrás do demônio das armas. Logo, Denji cai em batalha, mas Himino usa sua mão fantasma para puxar seu cordão novamente e acordá-lo, e Denji começa a rir, dizendo que pode beber todo o sangue ao seu redor e continuar, o que assusta o demônio da eternidade. 3 dias depois, enquanto os outros estão famintos, Himino se deita ao lado de Aki e diz que a batalha acabou, pois o demônio da eternidade se rende e implora a Denji para cortar seu coração após toda a dor que suportou, o que Denji faz com prazer. Então, eles conseguem escapar do hotel e Denji fica feliz por ter conseguido a bala do demônio das armas com essa vitória. Mas então ele desmaia. Himino o pega e, com Denji em suas costas, diz a Kobeni e Rai para voltarem ao escritório para relatar, enquanto ela e Power levarão Denji e Topknot para o hospital. Dias depois, após matar outro demônio, Aipet diz a Aki que eles deveriam fazer uma festa de boas-vindas para os novatos, e ao perguntar o porquê, Himino explica que é para que Kobeni e Rai possam se desculpar com Denji por quererem sacrificá-lo, e também para impedir que eles desistam. Aki concorda com a ideia dela com a condição de que a festa aconteça esta semana, pois ele quer convidar Makama, que vai sair para buscar reforços para proteger Denji, que está sendo alvo de demônios. Himino expressa curiosidade sobre por que Makama está tão interessada em Denji, dizendo que por causa dele, Makama agora fica frequentemente na cidade. Ela sugere que deveriam embriagar Makama para que ela conte os segredos. Alguns dias depois, enquanto estão na festa, Makama ainda não chegou, pois vai se atrasar. Kobeni chega e, ao começar a comer, expressa sua alegria com a comida deliciosa, já que nunca comeu tão bem desde que todo seu salário vai para seus pais que não fazem nada. Enquanto isso, Power está ocupada devorando toda a comida, recusando-se a compartilhar. Enquanto Denji está mais focado em Himino, ele pergunta sobre o beijo e Himino diz que vai beijá-lo quando estiver um pouco bêbada, para não passar vergonha. Eles sugerem que os novatos se apresentem, e enquanto os novatos de Aki se apresentam sem problemas, eles perguntam a um caçador de demônios sobre o paradeiro de seus novatos. Ele informa que todos os seus novatos morreram recentemente, e ao ouvir isso, tanto Kobeni quanto Rai ficam ainda mais assustados. Enquanto isso, Himino já está bêbada, e ao ver seu comportamento flertador, Denji vê sua chance de um beijo. Ele continua olhando para os lábios dela, mas de repente Makima aparece, surpreendendo a todos que nunca a viram antes. Enquanto ela se senta, pergunta a Denji se ele realmente está beijando alguém, enquanto Himino quer que ele chupe sua língua. Isso faz Denji entrar em pânico, sem saber o que dizer.
Não querendo que Makima saiba que ele quer um beijo de Himino, Denji muda de assunto e se gaba para Makima sobre como conseguiu uma das balas do demônio das armas. Makima fica impressionada com o que Denji fez, e vendo que estão falando sobre Denji, Aki aproveita a oportunidade e pergunta a Makima por que Denji é alvo de mais demônios relacionados ao demônio das armas. Em vez de responder, Makima termina sua cerveja e diz a Aki que ela contará se ele conseguir igualar seu consumo de bebida. Aki aceita o desafio, e Himino se junta, mas ambos perdem para Makima, que bebe como um peixe. De repente, Himino beija Denji enquanto Makima observa, e Denji está desfrutando da sensação de brincar de língua, o que quase o faz gozar, mas então ela de repente vomita em sua boca, o que você adoraria experimentar. Não, Deus. Não, Deus, por favor. Não, não. Quando Denji escolhe vomitar, isso lembra da vez em que ele e Pochita viram alguns ratos comendo o vômito de um homem bêbado, mas desta vez Denji é o rato. Ryo ajuda a vomitar e diz a Denji como ele é sortudo por provar o vômito de Himino, mas em lágrimas, um Denji traumatizado diz a Rai que ele é um verdadeiro degenerado. Depois, enquanto os outros se preparam para ir para casa, Makima percebe que Denji está desaparecido. Acontece que Himino está levando ele para casa. De repente, Denji acorda sem saber onde está e procura água. Himino, bêbada, se aproxima dele com uma cerveja e dá um gole na boca dele. Enquanto está bêbada, ela se pergunta por que Denji está em seu quarto, mas ao ver o quanto ele gosta da Makama, fica com ciúmes, dizendo que ele pode fazer melhor. Ela se deita ao lado dele, brincando com seus lábios enquanto seus seios pressionam nele. Denji, ainda confuso, pergunta o que ela quer dizer, e Himino diz diretamente que quer que ele a faça feliz. Isso faz Denji lembrar do bar, onde Makama pede para ele respirar ar fresco. Ela dá remédio para ele tomar em casa, mas Denji se decepciona, pensando que cada beijo agora vai lembrar o gosto de vômito. Vendo como Denji está angustiado, Makama coloca seu pirulito na boca dele para anestesiar a dor e diz para ele lembrar do beijo indireto dela, que tem gosto de pirulito. Por causa disso, Denji recusa a oferta de Himino e dorme no chão, dizendo que só quer as bochechas doces da Makama. Na manhã seguinte, Himino o acorda e oferece café da manhã. Ela revela que estava apagada e não se lembra de nada. Quando pergunta a Denji se ela fez algo com ele, Denji garante que não, pois ele reserva isso para os lábios doces da Makama. Ao ouvir isso, Himino percebe que Denji está completamente apaixonado por Makama, então oferece ser amiga dele e fazer uma aliança. Ela diz que vai ajudá-lo a ficar com a Makama se Denji a ajudar a ficar com o Aki. Denji aceita feliz, e ela pede para ele trazer Aki e Power de vez em quando para que todos possam tomar café juntos. Mas mesmo assim, Denji se pergunta se a Makama vai se juntar a eles. Enquanto isso, Makama está em um trem para Kyoto para se encontrar com os superiores dos caçadores de demônios, que ela realmente não quer encontrar. Mas quando o trem entra em um túnel, ela e seu assistente são mortos por atacantes, caindo em seu próprio sangue. De volta a Tóquio, enquanto Aki e seu grupo estão comendo juntos, Kobeni e os outros são atacados por outro grupo de atacantes. Enquanto isso, Denji e o grupo estão comendo e relaxando, quando Denji nota um estranho à sua frente, que fala besteira sobre como Saitama é mais forte que Goku, mas depois se volta para Denji e revela que é neto do antigo chefe da Yakuza de Denji. Ele sabe que Denji é alvo do demônio das armas, então exerce seu quarto emendamento e atira na cabeça de Denji. Ao tentar atirar nos outros, eles se esquivam, e Power consegue neutralizá-lo antes que Aki convoque seu demônio raposa para devorá-lo e destruir o prédio. Isso os deixa vulneráveis, e enquanto Aki reavalia seu entorno, o demônio raposa diz que o que comeu não é humano nem demônio. O estranho corta a raposa ao meio e se revela como o demônio da katana. Aki saca sua espada, e apesar das melhores tentativas do demônio, Aki consegue esfaqueá-lo 3 vezes, ativando seu demônio amaldiçoado, um ser cujo único trabalho é acabar com a vida de seu oponente enquanto vive na espada de Aki, e mata o demônio da katana. Aki olha para Power, que informa que Himino precisa de um médico, e ele observa a arma do homem, confuso sobre como ele conseguiu uma arma, já que todas são proibidas no Japão. De repente, uma garota aparece do nada e expressa como está impressionada com a habilidade de Aki. Ela se aproxima do corpo do demônio da katana e o revive com facilidade, mas desta vez, depois de subestimar Aki da primeira vez, o demônio da katana ataca Aki sem hesitação. Com Aki de joelhos, o demônio da katana se aproxima para acabar com ele, enquanto Himino observa. Ela tenta usar seu demônio fantasma, mas ele rejeita o pedido de ajuda de Himino por medo da garota loira. Então Himino oferece ao demônio fantasma tudo o que tem para salvar Aki,
e depois que o demônio aceita, ela se transforma em um monstro de 1000 braços que, apesar da luta do demônio da katana, consegue torná-lo completamente inofensivo. Com seu acordo, Himino perde todos os seus membros apenas para derrubar o demônio da katana, mas em seu coração ela sabe que está fazendo isso por Aki, para que quando eventualmente morrer, possa finalmente ouvir Aki chorar e desabafar seus sentimentos por ela. No entanto, o demônio da katana implora à loira que o ajude, e ela invoca um demônio ainda maior que enfrenta o demônio fantasma facilmente. A loira então puxa a cobra que engoliu o demônio fantasma, e quando Aki procura por Himino, tudo o que vê são suas roupas e seu tapa-olho, pois ela não está mais lá. Enquanto a poeira assenta, o demônio da katana diz à loira que a Power fugiu. Mas enquanto não estavam olhando, o que sobrou do demônio fantasma de Himino alcança Denji e puxa seu fio para acordá-lo, transformando-o no demônio Serra Elétrica. Com ele acordado, Denji mira o demônio da katana, e enquanto lutam em um confronto de serra elétrica contra a lâmina, a loira, Sawatari, pede mais reforços. À medida que a luta continua, Denji consegue se tornar o agressor e empurra o katana de volta. Mas então alguns capangas com armas aparecem para ajudar o demônio da katana e, enquanto Denji os derrota facilmente, isso dificulta sua luta contra o demônio da katana. Ele tenta usar um dos membros da Yakuza como refém e, enquanto o homem da katana parece se render, ele de repente aparece atrás de Denji, cortando tanto ele quanto o membro da Yakuza ao meio, como se estivessem se fantasiando de Gojo. Com Denji desmembrado, ele pega seu torso e se prepara para sair, mas então se transforma de volta em humano. Por toda a cidade, todos os caçadores de demônios da Makama são mortos a tiros, e no trem, os atacantes da Yakuza planejam fugir. Mas antes que possam fazer algo, Makama já está de pé como se fosse apenas mais um dia. De volta a Kyoto, os caçadores de demônios lá são informados de que os caçadores de demônios da Makama foram todos atacados e acham que Makama está morta. Mas quando o trem chega, são recebidos por pessoas em pânico correndo para fora do trem. Makama então sai coberta de sangue e cumprimenta os caçadores de demônios como se nada tivesse acontecido, e ordena que cuidem dos corpos dentro do trem que ela deixou para trás. Eles estão preocupados com a Makama, mas ela os assegura que não é seu sangue, mas sim o dos atacantes mortos dentro. Com Tóquio sob ataque e Denji em apuros, o caçador de demônios sugere a Makama que eles deveriam ir a Tóquio e ajudá-los, mas Makama diz que é muito longe e que não podem fazer nada na estrada. No entanto, ela ordena que tragam 30 condenados à morte para o templo mais alto de Kyoto e algumas roupas limpas para ela ficar estilosa. Enquanto se prepara para ajudar seus caçadores de demônios em Tóquio, eles trazem um caminhão cheio de condenados para suas últimas refeições antes que Makama os utilize, e ao chegarem, veem que estão em um templo. Para garantir seu estilo inigualável, Makama se troca para seu ritual usando seu contrato duplo. De volta a Tóquio, quando o Katana Devil e Sawatari estão prestes a escapar com a parte superior de Denji, um corvo aparece de repente para observá-los. Um dos membros da Yakuza começa a agir estranho, o que os confunde, e ele grita dizendo que algo está errado. Mas antes que ele possa fazer algo, ele se espalha por toda parte, deixando apenas uma grande poça de sangue. Sawatari suspeita que algo está acontecendo e chama um dos membros para verificar o corpo de Makama, mas antes que ele possa dizer algo, o cara do outro lado se espalha como um tomate esmagado. No templo de Kyoto, Makama tem os condenados alinhados, todos com vendas nos olhos, incluindo os caçadores de demônios que não podem ver ou saber que tipo de contrato demoníaco Makima possui. Makima se aproxima de um dos condenados e pede que ele diga o nome de um membro da Yakuza, e após ele dizer, o membro mencionado é esmagado em uma polpa. Os outros membros da Yakuza começam a entrar em pânico, esperando que esse pesadelo acabe. Mas, a cada nome deles falado por um condenado, e com o movimento das mãos de Makama, cada um deles se espalha por toda parte, pois não podem fazer nada contra a habilidade devastadora de Makama. Com todos os condenados mortos, Makama diz aos caçadores de demônios que a acompanham para removerem as vendas e que ela precisa ir. De volta com o Katana Devil, a nova situação deixa apenas ele e Sawatari vivos, após verem a morte de todos os membros da Yakuza, e Sawatari sabe que Makama está por trás de uma demonstração tão poderosa. Enquanto planejam escapar com o corpo de Denji, Kobeni aparece viva e bem. Acontece que, quando a avó tentou atirar nela e em Arai, ela foi protegida por Arai. Então, com uma faca na mão, Kobeni parte para cima deles, e apesar de seus melhores esforços usando o demônio cobra, Kobeni se torna uma ninja, corta a mão do Katana Devil e atira em tudo. Depois, Sawatari tenta atirar de volta, mas Kobeni consegue usar o corpo de Denji como escudo e a afasta.
Solitaire leva sua companheira para a van, e enquanto Kobeni tenta revidar, ela consegue fugir. Isso deixa Kobeni com o corpo de Denji e ela pede desculpas a ele por querer sacrificá-lo outro dia. De repente, ela começa a chorar e rir ao mesmo tempo, lembrando como foi salva por Rai, e então atira na velha com sua própria arma. Ela percebe quão perto está da insanidade, então planeja dizer a Rimino que quer desistir na próxima vez, sem saber sobre seu destino. Na estação de trem, Makama chega com os 2 caçadores de demônios que estavam com ela, e eles se encontram com um caçador de demônios sobrevivente de Tóquio. Ele informa a Makama que, com o ataque de hoje que deixou muitos caçadores mortos, os superiores decidiram unir todas as equipes de caçadores de demônios em uma só e que Makama deve liderá-las. Ele então entrega a Makama uma carta e explica que quer se demitir, o que decepciona Makama, e quando ele pergunta se ela sabia que a Yakuza os atacaria, Makama afirma que não pode compartilhar os assuntos dos caçadores de demônios com um civil como ele. Ao sair, os 2 caçadores de demônios entram em pânico e tentam dizer a Makama que também não vão se juntar à equipe dela, e enquanto Makama parece calma, ela fica desapontada ao ouvir isso deles. No dia seguinte à batalha, Aki acorda em um quarto de hospital, e ao seu lado estão Denji e Power, que trouxeram algumas maçãs. No momento seguinte, enquanto Denji come uma maçã, Power exige que ele compartilhe com ela, mas Denji diz que ela não pode ter nenhuma porque fugiu durante a batalha, e isso faz com que comecem a brigar pelas maçãs. Aki pergunta se alguém sobreviveu de sua divisão, e Denji diz que só Kobeni sobreviveu além deles. Denji e Power saem do quarto para falar com Makama, e antes de sair, Denji deixa uma maçã para Aki por pena. Agora que está sozinho no quarto, Aki pega sua espada e pergunta ao demônio amaldiçoado quanto tempo ainda lhe resta de vida, e o demônio amaldiçoado informa que ele só tem 2 anos de vida. Em vez da maçã, Aki pega o cigarro ao lado, mas antes de acendê-lo, se lembra de quando Rimino o ajudou a acender um cigarro. Aki solta seu cigarro e começa a chorar, percebendo que perdeu a mulher que realmente o amava. Enquanto isso, Denji ouve seu choro do lado de fora, e embora entenda seus sentimentos, fica confuso sobre por que não está triste pela morte de Rimino. Denji se lembra de como Rimino foi a primeira pessoa que realmente quis ser sua amiga, e se pergunta se é porque ele é uma pessoa horrível que não chorou. Depois de pensar mais profundamente, Denji conclui que se os outros e até mesmo Makama morressem, provavelmente ele não ficaria triste, e isso o faz se perguntar se é porque já perdeu seu coração. Ele rapidamente se recompõe e leva Power para encontrar Makama, mas atrás deles entram os caçadores de demônios de Kyoto, Kuros e Tendo, que vieram visitar Aki, e informam que estão ali porque Makama os ordenou para ajudar a treinar a nova equipe da 4ª Divisão Especial de Aki. Enquanto isso, Makama explica a Denji e Power que quer fortalecer a equipe após ver como o Gun Devil mira no coração de Denji, então os apresenta ao novo professor, Kishabe. Antes de fazer qualquer coisa, Kishabe lhes faz algumas perguntas importantes, como se eles escolhem humanos ou demônios, até perguntar se acham que Krillin pode derrotar Saitama, e ambos respondem que Krillin venceria Saitama facilmente. Após ouvir as respostas, Kishabe os considera perfeitos e uma raça rara, então diz a Makama para deixá-los porque o treinamento começa agora. Kishabe então os abraça e se apresenta como um professor que ama bebidas, bater palmas e acabar com a vida de um demônio ainda mais. Então, com força suficiente, Kishabe quebra o pescoço deles, deixando-os paralisados no chão, mas depois ele tira um saco de sangue e os alimenta para trazê-los de volta ao normal. Ele diz que, embora sua biologia seja totalmente humana, o sangue é suficiente para restaurar seu poder total. Kishabe chama Denji de fraco que sempre apanha, mas como o Gun Devil está atrás dele, Kishabe pretende treiná-los. Ele revela que é o melhor caçador de demônios. Nunca treinou demônios antes, mas depois de beber, teve a ideia de que a melhor forma de treiná-los é tornando-os fortes o suficiente para derrotá-lo ou ele os caçará sem fim. Com seu poder, Power pega um martelo para dar a Denji enquanto se preparam para lutar contra Kishabe. Mas com um movimento rápido, Kishabe facilmente acerta Denji com uma faca e corta o pescoço de Power. Depois de vê-lo sangrar até a morte, Kishabe considera Denji imortal e Power quase imortal. Como eles são fracos diante dele, ele planeja torná-los mais fortes que o Goku. Horas depois, e depois de morrer várias vezes, Kishabe os deixa, dizendo que voltará à casa deles amanhã para mais batalhas. Depois que ele sai, Denji de repente cai e começa a ter um surto como se estivesse sob efeito de drogas. Então Power começa a bater na cabeça dele para tentar colocar o cérebro dele em ordem. Ele então volta ao normal, e após o número de mortes que ambos experienciam,
Isso os deixa traumatizados. Eles caminham para casa e, durante isso, percebem o quanto é ruim ter Kishabe os caçando todos os dias até que consigam vencê-lo. Mas de repente Power tem uma ideia. Ela diz a ele que podem vencer Kishabe combinando suas inteligências para superá-lo, e isso dá a ambos esperança de que realmente podem ganhar. Na manhã seguinte, Kishabe chega bêbado ao apartamento deles para começar o treinamento, mas tanto Power quanto Denji já estão com um plano mirabolante. Quando Kishabe está prestes a abrir a porta, Power lança uma lança de sangue diretamente nele, que ele desvia, mas então ela tenta atacá-lo de cima, o que ele também evita. De repente, Denji aparece e balança seu machado em direção a Kishabe, mas recebe um chute no queixo que arruína seu ataque. Embora tenham perdido, Kishabe diz que ficou impressionado com a tentativa deles, então ele vai dar o resto do dia de folga. Denji começa a ficar feliz e conta a Power sobre isso, mas quando ele levanta a cabeça, Kishabe enfia uma faca em seu crânio, deixando Denji morto, e diz para ele nunca acreditar no que um caçador diz. De volta ao hospital, Aki tenta invocar seu demônio raposa, mas após falhar, Kurus diz que seu demônio raposa nunca mais o ajudará depois que ele a fez comer algo tão nojento quanto o demônio katana. Com a vida de Aki encurtada pelo demônio amaldiçoado, eles sugerem que Aki se aposente desse trabalho e viva o resto de sua vida em paz. No entanto, com a recente morte de Himino em sua família, ele diz que se recusa a desistir. Então eles sugerem que Aki faça um novo contrato com um demônio ainda mais forte. Eles o deixam, mas de repente uma mulher entra na sala e quando Aki vê seu rosto, seus olhos se arregalam ao perceber como ela é parecida com Himino. Ela se apresenta como a irmã mais nova de Himino e entrega a Aki um saco de cartas. Ele abre e dentro estão as cartas de Himino para sua irmã, onde ela frequentemente pergunta sobre o bem-estar do pai, mas também desabafa sobre seus sentimentos por Aki e o quanto deseja que ele se junte a ela e se torne um caçador de demônios particular, para que possam finalmente ficar juntos. No dia seguinte, Aki vai com Karus e Tendo para a prisão onde os caçadores de demônios mantêm seus demônios capturados e eles param em frente a uma porta pesada e trancada. Karus explica que o demônio dentro é o demônio do futuro, e diante de Aki estão duas outras pessoas que fizeram contratos com ele, onde um teve que dar metade de sua vida pelo contrato e o outro teve que assistir Boku no Pico em repetição como seu preço. Top Knot entra na sala e encontra o demônio do futuro, que começa a dançar enquanto fala sobre como no futuro One Piece terminou e decepcionou os leitores, tornando-se o pior anime de todos os tempos. Aki pede ao demônio do futuro que nomeie seu preço, mas antes que ele faça isso, o demônio pede a Aki para entrar em seu estômago para que possa ver seu futuro. Então Aki coloca a cabeça dentro do estômago do demônio do futuro e após alguns segundos começa a rir, o que confunde Aki. Ele pede para viver dentro do olho direito de Aki, surpreendendo Aki. Isso parece um pouco fácil demais, mas o demônio diz que seu preço para Aki é barato, porque o futuro que ele vê é incrível. Enquanto isso, Denji e Power continuam seu treinamento, e depois que conseguem acertar um golpe em Kishabe, ele diz que eles ficaram mais fortes e agora só o enfrentarão uma vez por semana, o que agrada a ambos. Ele informa que a Divisão 4 em breve irá em sua primeira missão para atacar e derrotar o demônio Katana. Então eles passarão por um treinamento ainda mais difícil sob sua supervisão e lutarão com ele de verdade. Denji diz a Kishabe que poupará sua vida se tiver a chance, pois considera Kishabe a pessoa que o ajudou a melhorar. Então Kishabe se encontra com Makama para beber e começa a beber enquanto diz a Makama que começou a se importar com seus alunos da mesma forma que se importava com todos os alunos que morreram em batalha. Makama pergunta por que ele quer se encontrar, e Kishabe revela que suspeita que Makama sabia sobre o ataque contra os caçadores de demônios e não fez nada para impedi-lo. Mesmo que Makama também tenha sido atacada, Kishabe não confia nela, mas diz que enquanto ela estiver lutando pela humanidade contra os demônios, ele não tem problemas. No dia seguinte, Karus e Tendo levam Aki de volta à sede, mas no caminho Karus diz a Aki que não gosta dele por agir de forma arrogante e por ter uma vingança contra o demônio da arma. Ele revela que ele e Tendo também têm ódio pelo demônio da arma, mas ao contrário de Aki, eles não têm a capacidade de fazer nada a respeito. Aki diz a esse perdedor para calar a boca, pois não se importa com o que ele pensa. Mas então, depois que eles deixam Aki em frente à sede, Karus diz a Aki que, embora ele meio que o odeie, também está torcendo para que ele vença e consiga sua vingança contra o demônio da arma. Enquanto isso, Makama está tendo uma reunião com um dos chefes da Yakuza e pergunta a ele sobre o ataque anterior contra os caçadores de demônios. O chefe diz a ela que o ataque não foi sob seu comando e mostra a ela uma foto de Sawatari,
dizendo que ela foi a pessoa que reuniu alguns membros da Yakuza para lançar o ataque. Ele explica que o demônio da arma pediu dinheiro e troca por dar a Sawatari e seus homens algumas armas e munições, para que possam atacar os caçadores de demônios. Depois de ouvir isso, Makama pede ao chefe os nomes dos membros da Yakuza envolvidos com o demônio das armas. O chefe, feliz em dar os nomes de seus membros, se recusa a fornecer os nomes de membros de outras famílias. Ele diz que se der esses nomes, começará uma guerra entre as famílias, o que ele não pode arcar. O chefe tenta convencer Makama, dizendo que a Yakuza não pode lutar entre si, pois isso fará com que gangues estrangeiras aproveitem e invadam o Japão. Após ouvir isso, Makama tira uma bolsa e, enquanto o chefe ri de sua tentativa de suborná-lo, ela diz que não é um suborno, mas uma bolsa cheia dos olhos de pessoas que ele e outros membros da Yakuza amam. O chefe abre e fica chocado ao ver os olhos dentro, e Makama explica que conhece alguém que pode ajudar a devolvê-los em segurança. Um dos membros tenta atacar Makama, mas para ao ver seu olhar, e de repente começa a sangrar pelo nariz e cai morto. Ela diz ao chefe que as histórias que a Yakuza gosta de contar sobre seu lugar na sociedade são encantadoras, mas se realmente cumprissem algum papel, estariam sob um controle muito mais rígido e poderiam facilmente ser eliminados. Enquanto isso, a Divisão 4 chega ao local e inicia sua missão, enquanto Kobane está assustada e quer voltar para casa. Power e Denji estão animados para lutar após todo o treinamento que fizeram. Aki se aproxima de Kishabe pedindo um plano, mas Kishabe diz a Aki que não há planos, além de um ataque total. Enquanto isso, um policial e um caçador de demônios perguntam a Kishabe o que devem fazer, e Kishabe ordena que guardem as saídas no porão. Kishabe acrescenta que, enquanto eles podem lidar com os terroristas dentro, a polícia deve lidar com os Fiends, como Denji e Power, que são considerados instáveis e perigosos se saírem do prédio. No porão, está cheio de zumbis e mais Fiends caçadores de demônios aparecem. Um deles é Beans, que é um Fiend tubarão capaz de nadar através de superfícies sólidas. O segundo é o Fiend da violência, que usa uma máscara de gás que libera gases tóxicos, apenas para mantê-lo sob controle. O terceiro é o Fiend aranha, que se transforma em uma aranha. Por último, está o demônio anjo, que vai acabar com a vida das pessoas se elas a tocarem. Enquanto Denji e o grupo de Fiends estão esmagando os zumbis, o demônio anjo pede a Aki um lenço para se limpar, e quando ele lhe entrega um, ela fica surpresa com a coragem dele de quase tocá-la. Um bandido então atira em Aki, mas o anjo o protege e dá a oportunidade para que o topete o acerte. Aki então ordena sua equipe a deixar os zumbis para os outros, e em vez disso, encontrar Sawatari e o demônio Katana, se dividindo. Aki entra em um corredor e de uma porta sai um homem com uma arma, mas Aki consegue desviar da bala e o acerta com um uppercut. Homens de guerra com armas aparecem e miram em Aki, mas antes que algum deles consiga puxar o gatilho, todos morrem um por um, e Aki percebe que Makama também os está ajudando de longe. Aki continua sua jornada e encontra Sawatari, que foi responsável pela morte. Usando sua habilidade, ela invoca o demônio fantasma de Himino, o que surpreende Aki, e ordena que ataque. Aki consegue desviar e contra-atacar cada ataque do fantasma usando a habilidade do demônio do futuro em seu olho direito. No entanto, o fantasma sobrecarrega Aki e consegue pegá-lo, e Sawatari ordena que o estrangule até a morte. Enquanto Aki desmaia, ele sonha com Himino e é a primeira vez que ela lhe oferece um cigarro, que para Aki é um tempo precioso e mais simples, e ele gostaria de ter apreciado mais. Ele acorda no chão sem a mão do fantasma em seu pescoço, e ao olhar para cima, vê o fantasma oferecendo sua mão a Aki. Ela a abre, e em sua mão está um cigarro com a inscrição Vingança Fácil, que o lembra das palavras de Himino. Então, ele se lembra do que Himino disse, que seu fantasma não tem olhos e só vê através do medo. Então, Aki passa pelo fantasma e sobe nele sem medo algum. O fantasma é apenas um lembrete da mulher que ele ama. Isso choca Sawatari ao ver isso, e com sua espada, Ikki põe fim ao fantasma, que é tudo o que resta de Himino. Antes que Sawatari possa fazer algo, Kobane aparece atrás dela com uma faca em seu pescoço. Ao ver Kobane ali, pergunta por que ela não simplesmente desistiu, e Kobane responde que é porque seus bônus estão prestes a vencer. Enquanto isso, Denji está preso em um elevador com Power, que está comendo a mão de um zumbi, o que o deixa enojado. A porta do elevador se abre para um andar cheio de zumbis, e em vez de evitá-los, Power se apresenta a eles, declarando que suas bochechas de zumbi são para ela aplaudir. Mas Denji simplesmente fecha a porta do elevador e continua procurando o demônio Katana em outro andar. No 13º andar, a porta se abre e Denji é recebido pelo homem do momento,
acompanhado de 2 homens armados. O demônio Katana implora para que ele converse, e quando Denji concorda, ele diz que se Denji jogar suas cartas certas, o demônio Katana está disposto a se render. Ele diz a Denji que após a morte do chefe da Yakuza em suas mãos, todo o grupo se sente perdido e quer vingança contra Denji. O demônio Katana diz a Denji que enquanto eram zumbis, Denji deveria ter sentido culpa por acabar com suas vidas, já que eles foram humanos. Então o demônio Katana propõe que Denji tire a própria vida e vá em uma aventura isekai com Subaru, para que seja justo para ambos os lados. Após pensar profundamente, Denji diz que não, e que ele deveria lamber seus dedos dos pés. Após sua generosa oferta ser rejeitada, o demônio Katana e Denji cruzam espadas e depois explodem para fora do lado do prédio. Denji é chutado para um prédio abaixo, mas isso não tem efeito, e eles continuam sua batalha de espadas, com o demônio Katana como agressor. Denji agora está na defesa e acaba sendo chutado de volta, caindo em cima de um trem. O Katana Devil reconhece que Denji ficou forte e pergunta por que ele continua lutando. Denji responde que quer proteger a boa vida que tem agora e derrotá-lo para que a Makima o elogie e talvez deixe ele lamber seus pés. Eles continuam a luta e o Katana Devil chuta Denji direto para o trem. Enquanto lutam, um civil aparece, deixando Denji vulnerável para o Katana Devil atacar e cortar seus 2 braços. Com isso, o Katana Devil sente a vitória e exige que Denji se desculpe pelo que fez ao seu avô. Mas Denji mostra que a batalha não acabou, pois ainda tem uma motosserra na cabeça. Eles colidem as lâminas mais uma vez, e desta vez a katana consegue destruir a motosserra que estava no rosto de Denji. Denji começa a rir, e antes que o Katana Devil entenda o porquê, ele se parte em 2, pois Denji fez brotar uma motosserra extra da perna. Depois, o Katana Devil acorda, de volta ao humano, mas só de boxers e amarrado aos trilhos do trem. Denji aparece e pergunta sobre ele, percebendo que são parecidos, já que um demônio o salvou. O Katana Devil se recusa a responder, dizendo que vai aplaudir a Makima na frente de Denji. Então, Denji decide fazer uma pequena competição após ouvir o que ele disse. Aki aparece e informa aos outros que o Katana Devil está preso. Mas antes que todos cheguem, Denji sugere que joguem um jogo chutando as partes íntimas do Katana Devil e determinando o vencedor por quem consegue fazê-lo gritar mais alto. Enquanto Aki tenta ser um bom caçador de demônios, Denji argumenta que esse homem também estava por trás da morte de Himino. Aki tira o cigarro que o lembra de Himino e, após pensar um pouco, concorda com a competição, o que assusta o Katana Devil. Eles se revezam batendo nas partes íntimas do coitado a cada chute e golpe que dão. Aki sente que isso é um presente para Himino que o observa. Após a vitória, Makamura informa aos superiores que a mente por trás disso, Sawatari, foi uma caçadora de demônios que fez contrato com o Gun Devil e vendeu armas para a Yakuza. Em troca, ela teve que conseguir o coração do demônio motosserra. No entanto, antes que consigam interrogá-la, Sawatari usa sua cobra para morder sua própria cabeça, deixando Kobane traumatizada. Com o sucesso da operação, conseguiram 1 quilo da carne da bala do Gun Devil e, após combinar com o que já tem, finalmente podem rastrear o Gun Devil e matá-lo de vez. Enquanto isso, Denji e seus colegas de quarto estão aproveitando o dia normal, fazendo compras e se unindo mais. Eles jantam juntos para celebrar a vitória e riem até a noite chegar. Então, Ai sai para pegar um ar fresco e fuma o cigarro do fantasma de Himino enquanto respira e desfruta da sensação, pensando em Himino que o deixou em seu sono. Denji sonha com um beco estreito e, enquanto continua andando, encontra uma porta misteriosa, mas conhece bem esse sonho, pois continua sonhando com ele e depois esquece. Da porta, ele ouve Pochita falando e, enquanto Denji pede para ele sair, Pochita implora para que ele não abra a porta. Obrigado por ficar até o final. Você é uma lenda. Comente batendo o bumbum abaixo para nos avisar que gostou. Curta, se inscreva e clique na tela para assistir a alguns dos nossos outros vídeos empolgantes. Até a próxima, fique incrível, fique N-Geek.